Alô pessoal, direto ao ponto aqui. A torcida, obviamente, é para que o departamento jurídico do Grêmio tenha sucesso na batalha de tentar reverter a decisão do STJD que tirou 3 mandos de campo do Grêmio. Decisão que foi anunciada aí no começo dessa semana. O Grêmio tem mais 3 jogos por realizar na Arena, não contava, obviamente, o jogo da terça-feira contra o Sport. São jogos que virão a partir de agora, no seu próprio estádio, o jogo contra o CSA, o jogo contra o Bahia e o jogo contra o Brusque. Nesse momento, o Grêmio teria que achar outro estádio para jogar, porque se não for obtido esse efeito suspensivo, já ingressou o Grêmio com esse pedido de efeito suspensivo, olha, vai ser complicado achar um lugar com boas condições para jogar. Eu li a matéria do repórter Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, matéria publicada no site Gaúcha ZH, dizendo que o estádio Alfredo Jaconi, por exemplo, e aí o Rodrigo se baseava na entrevista dada pelo presidente Romildo Bolzan Júnior depois da vitória contra o Sport. O presidente, olha, se eu disser que estou pensando em outro local, que estamos pensando em outro estádio, é sinal de que a gente não acredita que não vá obter uma vitória no tribunal. Mas assim, normalmente os jogos são realizados em Caxias. No Alfredo Jaconi, pelo menos o jogo do dia 4 de outubro não vai poder ser realizado. O Juventude tem jogo contra o Corinthians nessa mesma data, 4 de outubro, e normalmente o jogo do Corinthians sempre requer um policiamento muito forte. Ou seja, no Jaconi não vai poder jogar porque lá tem jogo do Juventude, e aí o outro estádio de Caxias do Sul, que é um bom estádio, o Estádio Centenário, também não poderia ser utilizado, não seria liberado pelas autoridades da segurança pública, justamente porque não tem policiamento para todo mundo, né? Para 2 grandes jogos, ou 2 jogos com grandes torcidas no mesmo dia em Caxias do Sul. Então, 4 de outubro não será no Jaconi e também não será no Estádio Centenário. E aí segue a matéria do Rodrigo Oliveira, sugerindo, ou pelo menos apontando, o estádio Montanha dos Vinhedos, que é ali perto de Caxias do Sul, é em Bento Gonçalves, é o estádio do Esportivo. Pode ser, estádio Montanha dos Vinhedos, que é um bom estádio, com boa capacidade, beleza, poderia ser. Mas tem que ver como é que está o estádio, né? Se ele vai ter condições de abrigar um jogo, porque o Grêmio, qualquer grande clube que vá jogar no estádio com menor porte sempre causa algum tipo de transtorno. Certo? Bom, então, não sendo também no estádio Montanha dos Vinhedos, está em Bento Gonçalves, pode ser o estádio Bento Freitas, o estádio do Brasil de Pelotas. E eu lembro, já foi utilizado esse mesmo estádio em outros momentos pelo próprio Grêmio. Eu mesmo fiz um jogo uma vez, em 2004, ano também marcado por um rebaixamento do Grêmio. O Grêmio havia perdido o mando de campo no Estádio Olímpico naquela época e foi jogar 2 vezes, aliás, em Pelotas, e numa das vezes eu estive, um jogo contra o Palmeiras até, acabou acontecendo uma vitória do Palmeiras. Foi no estádio Bento Freitas. Pode ser. Agora, de qualquer maneira, gente, de qualquer maneira, seja qual for o estádio, não é legal, né? Não é legal, né? Por mais boa vontade que tenha dono do estádio, que tenha o Juventude, que tenha o Caxias, que tenha o Esportivo, que tenha o Brasil de Pelotas, por mais boa vontade e até uma possibilidade de faturamento, né? Tem que haver, naturalmente, um pagamento para a utilização do estádio. Não é legal, não é a mesma coisa. Eu lembro de uma entrevista uma vez que fiz com o professor Paulo Paixão, preparador físico, que esteve até pouco tempo no Grêmio, dizendo que o jogador de futebol tem as suas manias. Ele não gosta, por exemplo, de utilizar um vestiário já usado por outro clube. É curioso isso, não é o nosso vestiário. Estamos utilizando o vestiário que outros jogadores já pisaram, não é legal, não se sentem à vontade. E certamente isso vai afetar também os próprios jogadores do Grêmio. Essa é a questão dos jogadores, né? Mas tem também uma questão que é muito mais complicada, que é a questão da logística da torcida. Se às vezes as pessoas reclamam da distância da arena, imagina a distância para ir para uma outra cidade. Pelotas, então, uma cidade que fica muito mais longe do que Caxias do Sul. Então, o que resta? Resta torcer aí para que, de fato, tenha a sorte, tenha a capacidade, tenha a competência, tenha a possibilidade de argumentar bem o departamento jurídico do Grêmio junto ao tribunal
para que essa decisão seja revertida. É bom lembrar, não foi uma decisão por unanimidade, houve auditores nessa Câmara que julgou o Grêmio, que julgaram favoravelmente ao Grêmio, que entenderam que o Grêmio não poderia ter sido punido com a perda dos mandos de campo. Certamente não serão os mesmos auditores, mas a ideia, sim, ela circula dentro do tribunal, está na cabeça de algumas das pessoas acostumadas a fazer julgamentos, está na cabeça dessas pessoas, e quem sabe esteja na cabeça dos auditores do Pleno, ou de alguns deles, de que o Grêmio realmente não poderia ter sido punido. Tomara que o Grêmio tenha essa capacidade de convencimento. Uma outra informação também bastante interessante. Normalmente, pedidos de efeito suspensivo são atendidos. Essa é uma coisa aí que corre em favor do Grêmio. Enfim, o Grêmio tem, acima de tudo, que torcer aí para que tenha capacidade o seu departamento jurídico, porque se tiver que jogar fora de casa, a matéria do Rodrigo Oliveira fala isso, é bastante complicada a situação. E o Grêmio, ele vai ter que ter o carinho do seu torcedor. Ele vai ter que ter a presença do seu torcedor, ele tem sido um diferencial quando o Grêmio joga em casa. Dessa vez o jogo não será na arena, caso não haja a reversão. O torcedor vai ter que fazer a força, o clube vai ter que ajudar, alguma estrutura terá que ser montada. Mas vamos acreditar aí que a decisão possa ser alterada. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você por aqui.